Em 1988, uma jovem estava viajando de trem. Parecia apenas mais uma das diversas viagens que ela já tinha feito. Mas quando o trem parou na última estação, os funcionários encontraram uma cena macabra dentro de um dos vagões. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Se você está chegando agora aqui no canal, todas as semanas eu trago casos criminais aqui para vocês, resolvidos, que ainda são um mistério. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal. Deixa um like nesse vídeo, isso é muito importante. Deixa um comentário também dando a sua opinião sobre esse caso aqui. Não esquece de ativar o sininho de notificações, isso é muito importante. E bora pro vídeo. Deborah Linsley, ou apenas Debbie, como gostava de ser chamada, nasceu em Bruley, na Inglaterra, em 1962, filha do casal Arthur e Marguerite. Seu pai era corretor de seguros aposentado e sua mãe investigou fraudes para o Departamento de Previdência Social. Em 1988, chegou o momento de Debbie sair de casa. Ela se mudou para a cidade de Edimburgo e conseguiu um emprego como gerente de um hotel na cidade. Em algum momento, ela precisou voltar para sua cidade natal para realizar um curso de administração de hotel. Com isso, ela aproveitou e passou mais um tempo na casa dos pais. Na mesma época, ela visitou seu irmão Gordon, cujo casamento seria em 2 semanas e ela seria a dama de honra. Na tarde de quarta-feira, 23 de março, Gordon deu uma carona à sua irmã até a estação Pittswood, onde ela embarcou no trem para Londres, às 2h16. O trem iria fazer várias paradas até chegar em Victoria, que era o seu destino. Estava marcada a sua chegada às 2h50. O trem era uma unidade múltipla elétrica, composto por uma mistura de tipos de vagões. Algumas partes eram do tipo totalmente aberto, com uma passarela central percorrendo toda a extensão do trem. Outros tinham compartimentos desconectados de largura total, com capacidade para até 12 pessoas. Cada um com uma porta de cada lado abrindo diretamente para o exterior e sem meios de passar de um compartimento para o outro dentro do trem. A segunda parte do trem em que Debbie estava normalmente era escolhida por fumantes, pois era a única parte que era possível fumar. Já que Debbie era fumante, provavelmente ela escolheu essa parte por causa disso. Às 2h49, o trem chegou na cidade de Londres, na estação Victoria, a última. Os funcionários embarcaram no trem para verificar se alguma bagagem ou pertences foram esquecidos pelos passageiros. Ao verificarem a última parte do trem, eles encontraram Deborah caída no chão, em uma poça de sangue, por volta das 2h50. A polícia foi chamada. A polícia determinou que ela havia sido esfaqueada 11 vezes no peito e no coração. Não havia motivo aparente para o ataque. Deborah não tinha inimigos e ainda estava com todos os seus pertences quando seu corpo foi encontrado. Então, o roubo foi descartado. A polícia acreditou que aquele caso se tratava de um crime completamente aleatório. Acreditou que aquele homem que tirou a sua vida provavelmente tentou abusar dela e depois a matou para ali que ela não sobrevivesse, não pudesse contar para as outras pessoas o que tinha acontecido e ele ser identificado mais tarde. Mas a polícia acreditou também que poderia ser alguém que apenas entrou no trem com a intenção de cometer um crime, um assassinato. O chão e o assento do trem estavam cobertos de sangue. Descobriu-se que parte disso era do assassino de Debbie, que havia sido ferido na luta. Ela tinha ferimentos de defesa nas mãos. Em um porta-voz da Scotland Yard, a Polícia Metropolitana de Londres, disse que ela pode ter tentado se defender de um ataque sexual, embora a polícia não tenha encontrado nenhuma evidência de que ela foi vítima de um abuso, mas era uma opção. A viagem de trem durou apenas 31 minutos e Deborah morreu em plena luz do dia, em um trem que estava bem movimentado. A polícia tinha certeza de que alguém deveria ter visto ou ouvido alguma coisa. Eles apelaram para todos que estavam naquele trem para conversarem com a polícia.
A mãe de Deborah disse que ela se preocupava com sua segurança, sabia dos perigos. Ela sempre carregava um apito consigo caso fosse vítima de alguma violência. Ela conhecia os perigos de entrar em compartimentos fechados quando estava sozinha no trem, mas por alguma razão nesse trem ela se sentiu segura o suficiente para sentar-se no vagão que era fechado. A polícia pensava que talvez tenha sido porque havia outras mulheres sentadas no vagão quando a Deborah entrou no trem, mas elas devem ter descido no caminho, deixando Deborah sozinha no compartimento fechado, já que ela queria descer na última estação. Nenhuma testemunha jamais se apresentou para dizer que estava perto da Deborah ou que estava no mesmo compartimento para fumantes em que a vítima estava. O funeral de Debbie aconteceu em uma igreja em Bromley, em 22 de abril, e ela foi enterrada em um cemitério próximo. O cortejo foi acompanhado por escolta policiais entre a igreja e o cemitério, onde Deborah Linsley foi enterrada com o vestido de dama de honra que teria usado no casamento de seu irmão. A British Rail, a empresa responsável pelos trens, estava eliminando lentamente vagões do tipo em que Deborah morreu, e uma semana após o crime, anunciou que o número usado em viagens fora do pico, como as que ela estava viajando no dia em que ocorreu o crime, seria reduzido para minimizar as chances de deixar os passageiros sozinhos e ser, digamos que, um pouco mais seguro. Uma testemunha se apresentou e disse que viu um homem suspeito naquele dia e que ele trocou rapidamente entre os vagões, mais ou menos umas 5 paradas antes da última, que era a de Victoria. O homem foi descrito como tendo cerca de 30 anos de idade, era forte, com cabelo loiro e aparência desalinhada. Ele estava vestindo uma jaqueta marrom clara, mas foi só isso. Eles não encontraram esse homem e não tem certeza se isso tem alguma ligação com o caso. Depois que o trem saiu da estação Bristol, a última parada antes de Victoria, uma testemunha que estava sentada no compartimento próximo onde Deborah estava sentada ouviu uma mulher gritando, que durou cerca de 2 minutos. Esta testemunha disse à polícia que queria puxar o cabo de comunicação, mas estava tão chocada que não conseguiu se mover. A mesma testemunha viu um homem ruivo se afastando do compartimento onde Deborah estava sentada. Ela disse que o seguiu para fora do trem até a estação, mas o perdeu um pouco depois. A jovem descreveu o homem como tendo entre 40 e 50 anos, era forte, com cabelos ruivos, bigode, e ele estava vestindo uma calça cinza e ele também mancava. Um retrato falado foi feito, mas ninguém foi pego. Essa testemunha foi duramente criticada por não puxar o cabo de emergência, com o legista dizendo que ela poderia ter salvado a vida de Deborah se tivesse feito isso. Essa testemunha só se apresentou à polícia quando soube que alguém tinha sido assassinado no mesmo trem que ela estava. Ela também não alertou ninguém depois que desceu do trem. Um homem com o rosto cortado foi visto saindo da plataforma 2, cerca de 10 minutos após a chegada do trem. O homem foi descrito como tendo quase 20 anos, tinha cerca de 1,70, tinha arranhões na bochecha esquerda e tinha cabelos loiros. Nos banheiros masculinos da estação, outra testemunha viu um homem limpando um corte na cabeça. Naquele dia específico, houve uma partida de futebol por perto entre Inglaterra e Holanda, e houve brigas ali na área. É possível que alguns desses feridos tivessem se envolvido nessas brigas e foram até o banheiro da estação para se limparem. O chefe de polícia da investigação, Guy Mills, descreveu o crime como selvagem e brutal. Ele destacou que, como o compartimento em que Debbie viajava não tinha corredor, ela não tinha como escapar, além das portas laterais para os trilhos. Devido à brutalidade do ataque, Guy sugeriu que era improvável que tenha sido o primeiro crime cometido pelo assassino. A curta duração da viagem entre Bristol e Victoria, que durava 6 minutos, sugeriu que Debbie pode ter conhecido seu assassino nesse exato momento. A arma do crime não foi encontrada, mas acredita-se que tenha entre 12 a 18 centímetros de comprimento e uma lâmina pesada. Pode ser uma faca de cozinha. A investigação policial no caso da Debbie Linsley produziu 1.200 depoimentos de testemunhas. 650 indivíduos foram interrogados e descartados. O caso foi apresentado no programa de reconstrução de crimes chamado Crime Watch,
e foi exibido na televisão no dia 14 de abril de 88, dando mais visibilidade ao caso. Em resposta ao assassinato de Debbie, a polícia ordenou que seus guardas patrulhassem seus trens e fossem particularmente atentos às mulheres que viajavam sozinhas. Da mesma forma, a polícia aconselhou que os passageiros ficassem atentos quando estivessem na plataforma e também durante a viagem. Nenhuma testemunha se apresentou para dizer que viu Deborah viva depois que seu irmão a deixou no trem naquele dia. A polícia ficou perplexa com isso, pois Deborah era uma jovem atraente, ela usava um suéter azul que chamava muito a atenção. Ela também estava com uma saia e uma jaqueta de couro preta, mas ninguém lembra de tê-la visto entrar no trem ou de até mesmo conversar com ela. Apenas 32 minutos se passaram entre Deborah entrar no trem e seu corpo ser encontrado. O que a gente sabe é que o assassino se feriu ali na cena do crime, até porque nós tínhamos 2 tipos de sangue dentro daquele vagão. Então a polícia na época coletou esse segundo sangue, que não era da Debbie, e deixou armazenado, até porque não tinha muitas técnicas ainda de DNA, a tecnologia não era tão avançada em 88, então eles guardaram e esperaram até que tivesse novas tecnologias ali para conseguir identificar e quem sabe descobrir quem era o assassino. O caso foi reaberto em 2002 e um perfil de DNA completo foi construído a partir dessa amostra de sangue. O novo caso de investigação foi repassado para a seção investigativa de casos arquivados, formada em 2000. Uma extensa campanha publicitária foi lançada na estação de Vitória e houve uma nova reconstituição da cena do crime na televisão no horário de pico. Em 2013, o principal responsável pelo caso considerou intrigante que o DNA do assassino de Debbie, que provavelmente já tinha cometido outros crimes, não tivesse sido comparado com ninguém no banco de dados de DNA. Naquele mesmo ano, a polícia ofereceu uma recompensa de 20 mil libras por informações que levassem à prisão e condenação do assassino. A nova investigação também reexaminou as medidas tomadas na investigação anterior, incluindo o rastreamento dos 70 companheiros de viagem de Debbie naquele dia. A polícia diz reconhecer a identidade de pelo menos 50 pessoas que estavam naquele trem naquele dia. Os pais de Deborah apelaram publicamente diversas vezes pela ajuda do público na resolução do crime de sua filha. Infelizmente, sua mãe faleceu em 2013, sem saber quem é o assassino da sua filha. Um detetive sugeriu mais recentemente que o agressor não apenas ficou ferido e provavelmente ensanguentado, mas provavelmente se comportou de maneira diferente após o crime, o que amigos ou parentes podem ter notado na época, então eles ainda têm esperanças de que alguém se apresente com novas informações. Deborah Linsley tinha apenas 26 anos quando foi assassinada. Em 2018, seu pai, Arthur, fez um apelo emocionado no 30º aniversário de seu assassinato, dizendo: "Minha filha foi assassinada há 30 anos, e apesar do perfil de DNA do suspeito estar disponível, o responsável ainda não foi encontrado. Apelei em 2013 para aqueles que tenham suspeitas sobre um parceiro, um amigo ou um parente. Por favor, se manifestem e renovo esse apelo neste aniversário da morte de Debbie." Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso muito perturbador mesmo, pensar que a jovem estava ali fazendo sua viagem tranquilamente e algo terrível aconteceu e ninguém viu nada. Tem aquela moça até que viu aquele homem ruivo e é muito estranho ela não ter falado com a polícia, ela não fez nada, ela apenas deixou aquilo acontecer. Talvez se ela tivesse falado alguma coisa, a polícia já teria até resolvido esse caso. Mas o lado bom é que a gente tem o DNA do assassino, então a gente espera que alguma coisa nova apareça e por fim esse caso seja resolvido. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.